Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Todos somos bem-vindos neste programa, compartilhamento do Bhagavad Gita como ele é, Luiz Espiritualidade, com a permissão de Deus Supremo, e todo o atraente Shri Krishna, e a porção feminina de Krishna, chamada de Radharani. Logo atrás de mim, vocês podem ver um quadro com a figura de Krishna e com a figura de Radharani. A porção feminina do Supremo. Na filosofia Vedanta dos Vedas da Índia, Deus ele tem a sua porção masculina e tem sua porção feminina, e Deus exerce passatempos aqui na Terra. Quando é necessário, Deus, através de suas potências infinitas, ele se expande em vários tipos de parafernália, ou seja, ele vem aqui à Terra para resgatar as almas e também retirar o mal de dentro e fora de cada alma, como também do ambiente externo. Há 5.000 anos atrás, Shri Krishna veio falar sobre o Bhagavad Gita ao guerreiro Arjuna, né? Então, nesse processo, Arjuna representou todos nós que estamos aqui nesse plano, caídos, cheios de problemas, cheios de angústias, de sofrimentos, e precisamos de uma guia, precisamos que Deus nos guie. E o resultado foi o Bhagavad Gita, como ele é. Existem vários outros Bhagavad Gitas também. Então, para começar aqui, hoje, o compartilhamento, eu vou fazer minhas reverências e vou fazer o mantra, né, para que Deus, o Supremo, Krishna, o Todo Absoluto, possa nos dar essa liberdade de expressão, de usar a fala, de usar a inteligência, de usar os atributos divinos para que possamos expandir este conhecimento do Bhagavad Gita, da canção do Supremo. Comigo, com vocês e com todos, né? Nesse trabalho que é um trabalho ofertado ao Divino, a Krishna, a Vishnu, como um trabalho devocional, sem esperar nada em retorno e também sem se preocupar com os frutos deste trabalho. Porque quando fazemos com amor e devoção, nós entregamos para Deus e os resultados a mim não pertencem. Pertence ao que Deus acha que deve haver nos nossos trabalhos, nos nossos serviços. Então, nossos serviços, a palavra serviço está dizendo servir. Então, geralmente a gente serve materialmente em nossos trabalhos materiais, mas nos esquecemos do principal trabalho, que é o trabalho espiritual, é o trabalho servido a Deus, a Krishna e a Radha, ao casal divino e todas as suas expansões plenárias. Então, eu vou fazer aqui o mantra Shri Guru Pranama, fazer as reverências. Hare Krishna. Shri Guru Pranama. Om Agyana Timirandasya Yana Jana Salakaya Kakshu Umilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Om. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento. A tal mestre espiritual ofereço as minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva, Senhor Krishna, o maior professor dos professores, Jaya Prabhupada, que compilou e trouxe a consciência de Krishna, de Deus, para o Ocidente. Então, hoje, nós vamos começar um novo capítulo, que é o capítulo 10, o título é A Opulência do Absoluto. Então, no último compartilhamento, eu citei as seis principais, porque é infinito, as principais opulências do Absoluto, que é força, Deus é fama, Deus é famosíssimo, Deus é riqueza, Deus é rico, próspero,
ilimitado, a deusa da fortuna Lakshmi, né, que nos traz essa prosperidade, é conhecimento. Então, para ter Deus, para conhecer Deus, precisamos de conhecimento, porque Deus é o próprio conhecimento, né? Deus é beleza, Deus é belo, Deus é lindo, é iluminado, Deus tem milhões de formas e Deus é apenas um só, a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, o todo atraente, e nós vemos aqui atrás, Krishna e Radha. Então, capítulo 10, força, fama, riqueza, beleza, conhecimento e renúncia. É o capítulo 10 do Bhagavad Gita, começando hoje, com muito amor e muita gratidão. Namastê Hare Krishna. Então, antes de começar esse capítulo 10, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui com breves palavras, o porquê que se deve ler, ouvir, estudar, compartilhar e difundir a ciência suprema, o Bhagavad Gita. Por quê? Primeiramente, que é a ciência do próprio Deus, e ele quer que nós, almas desses corpos condicionados, passamos a entender essa ciência suprema. E ao mesmo tempo que Deus é Sat Chit Ananda, ou seja, eternidade, conhecimento e bem-aventurança, nós, pequenas almas, somos Sat Chit Ananda, pequena, e Deus é Vrigaha, ou seja, a grande alma na pequena alma, que se torna em Vishnu. Eu estou sentado no coração de todos os seres. É um dos versos do Bhagavad Gita. E Krishna, na porção plenária chamada de Vishnu, ele se acopla à alma através do Mahavishnu, o grande Vishnu, ou Param-Atma, né, nos nossos corações. E o porquê de se estudar a Bhagavad Gita, o porquê de se ler a Bhagavad Gita, o porquê de ouvir, escutar, compartilhar e entender. Porque a Bhagavad Gita, a canção do Supremo, ele é o caminho supremo para toda a alma condicionada nesse corpo saber quem eu sou, de onde venho, para onde eu vou, quais as possibilidades que eu tenho, e não mais regressar a esse mundo material, e não ficar preso no ciclo de Sansara. Eu tenho que ter a consciência de que eu sou uma alma neste corpo, e eu tenho que me igualar às potências, tentar me igualar às qualidades do Supremo. Então, quando eu quero me igualar às qualidades do Supremo, eu preciso de força, eu preciso de buscar esse conhecimento e eu preciso ouvir a Bhagavad Gita, a canção do Supremo, porque é muito importante para mim, nesse processo de evolução de uma alma e um corpo, hoje chamado de Ana Cláudia Chandra, amanhã chamado de outro nome, hoje é no corpo feminino, amanhã no corpo masculino, e Deus é quem sabe, porque Deus é o Supremo, é Isvara, e Ele é o Supremo Controlador. Então, o porquê de se estudar Bhagavad Gita está justamente nesse autoconhecimento, na autorrealização da alma. Se você quer se realizar como alma, você precisa ouvir o Bhagavad Gita, estudar e compartilhar, fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Mas para isso é preciso, primeiramente, praticar Bhakti Yoga, ou seja, a yoga da devoção, para que você vá conhecendo como se devocionar a Deus, a Krishna, como é que eu vou praticar as regras e regulações, como é que eu vou, claro, todo caminho existe direções, existe regras e regulações, todo caminho tem sua direção e direções, e tem regras e regulações. Então, sem esse autoconhecimento, essa busca, esse estudo, nós não podemos conhecer Deus, porque vai ficar limitado. Você vai dizer, Deus, 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 isso, Deus, aquilo, muito obrigada, Deus, Deus, muito obrigada. Às vezes olha para cima e aponta para cima, e aí, fica só nisso? Quem é você? Que você, toda pessoa que a gente quer amar, a gente deve conhecer. Isso eu escuto sempre dos mestres, gurus da ISKCON, da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. A gente precisa conhecer o Senhor Deus. A gente precisa se aproximar de Deus. A gente precisa servir a Deus. A gente precisa entregar a nossa vida como oferenda a Deus. E agradecer, agradecer. O mais que eu agradeço todos os dias é ainda pouco
pelo muito que o Supremo me dá todos os dias na minha vida. Então, a Bhagavad Gita é a ciência suprema, é o caminho espiritual, é a ciência divina, e ai daquele que se interessa em ouvir, se interessa em se aprofundar, para que ele possa viver uma vida melhor como alma em um corpo, e não viver atrelado a um corpo, atrelado às coisas materiais, achando que felicidade está em coisas materiais, e não está. A felicidade plena, eterna, bem-aventurada, cheia de bem-aventuranças, de êxtase espiritual transcendental, está no Supremo Krishna. Eu estou levantando aqui a mão porque eu estou na frente do meu altar, né, onde eu faço a minha prática de yoga, onde eu canto os santos nomes, e isso tudo é filosofia da vida. Isso é filosofia da vida, filosofia vital, onde você vai buscando esse processo de autoconhecimento e eu me conhecendo como alma, eu vou me auto-realizando em Deus. E não ficando condicionada às coisas materiais que já me trouxeram tantos sofrimentos e tantas coisas. E buscar o amor de Deus, porque só esse é o único que não decepciona. É o amor a Deus. Porque o amor às almas condicionadas, feito eu e feito você que me assiste, nós vamos estar sempre se decepcionando, seja com quem seja. A opulência do absoluto. Verso 1. A suprema personalidade de Deus disse: volta a ouvir, ó Arjuna, de braços poderosos, porque és querido amigo. Falarei ainda mais profundamente para o teu benefício, transmitindo-te um conhecimento superior a tudo que já te expliquei. Agora sim que nós vamos conhecer as opulências do absoluto. E ele, porque Arjuna é muito querido amigo de Krishna e Krishna é amigo de Arjuna, Krishna vai dar continuidade ao Bhagavad Gita e aos versos para que esse conhecimento seja um benefício na vida de Arjuna como uma alma e um corpo, né? Arjuna era um guerreiro, né? E ele estava para lutar numa batalha de Kurukshetra e ele não quis lutar essa batalha porque ele ficou com medo de várias coisas e porque ele viu que nessa batalha tinha um monte de parentes dele, tinha vários parentes e ele disse, não, eu não quero participar dessa batalha porque eu não vou matar meus parentes, né? Mas às vezes a gente tem que exercer nosso Dharma, que é a nossa missão, e entender que todos nós somos almas e que a alma jamais morre, que o que morre é o corpo. E aí Krishna, através do Bhagavad Gita, foi explicando, foi passando para Arjuna, e Arjuna foi fazendo pergunta, e hoje nós estamos aqui ouvindo e compartilhando. Eu não estou ensinando, eu estou compartilhando. Então, aqui a palavra Bhagavan, aquele que é repleto de 6 opulências, que é força, forma, riqueza, conhecimento, beleza e renúncia, né? Ele é Bhagavan, suprema personalidade de Deus, o Senhor Supremo, chamado de Bhagavan, aqui no Bhagavad Gita, né? Então, enquanto esteve presente na Terra, sim, Krishna veio à Terra, manifestou todas as opulências, Deus sempre manifesta essas opulências, 6 principais e milhões intermediárias. Porque Deus, se a gente for contar as opulências de Deus, a gente nunca vai terminar de falar sobre elas, né? Então, as suas opulências, né? Ele transmitiu para Arjuna, né? Ele falou para Arjuna. Agora Krishna passa a instruir Arjuna no conhecimento mais confidencial, revelando-lhe suas opulências e seu trabalho. Sim, Deus trabalha. Você acha que Deus fica sentado num banquinho com a barba grande, crescendo, envelhecendo, como tem nesse simbolismo por aí? Não. Deus vive trabalhando e a alma ela é eterna, ela tem que trabalhar. O que descansa é o corpo, né? Então, neste capítulo 10, a opulência do absoluto, Krishna explica a Arjuna suas opulências específicas. Ele explicou claramente suas distintas energias para estabelecer a devoção com firme convicção. Devoção com firme convicção. E no ensejo, ele narra a Arjuna suas manifestações e várias opulências, porque Deus quer que nós, almas, conheçamos suas opulências. Deus quer que a gente conheça ele. O capítulo 9 é o conhecimento mais confidencial. E esse capítulo 10 é a opulência do absoluto. Então, Krishna falou sobre o conhecimento mais confidencial em vários versos. E agora,
ele vai falar sobre a opulência do absoluto. Por quê? Porque Deus é opulento. E nós não sabemos nem a metade das suas opulências, porque a gente não tem conhecimento, né? Então, por que de ler a Bhagavad Gita? Por que de ouvir a Bhagavad Gita? Porque é essencial para a sua alma. Porque sem esse conhecimento, nós estamos fadados à ignorância eterna e a viver rodando nesse ciclo de samsara, condicionado à ilusão, à yoga maya, e vivendo bondade, paixão e ignorância, ou ignorância, paixão e bondade, atrelados todos os dias a várias cordas que nos prendem, de acordo com o nosso pensamento, sentimento, emoção e atitude, né? Então, quanto mais se ouve sobre Deus, mais firme se é em serviço devocional. Quanto mais eu escuto sobre Deus, mais eu tenho vontade de saber quem é Deus e trabalhar para Deus, para agradar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é servi-lo, né? Então, quando se ouve sobre Deus, a gente vai purificando nossa alma, né? Então, quando a gente se reúne com pessoas que também querem falar sobre Deus, aí sim nós vamos estar deveras interessados nessa consciência de Deus, de Krishna, né? E outras pessoas que não estão interessadas, elas não irão participar dessas conversas, né? Por quê? Porque este diálogo é para o benefício de Ajna, é para o nosso benefício, uma vez que nós também somos muito queridos pelo Supremo. Ajna era seu amigo íntimo nesse processo, né, de convivência com Krishna, há 5.000 anos atrás, na batalha de Kurukshetra, na Índia. E nós somos alminhas pequititas, que Deus também nos ama e Deus quer que a gente conheça Ele e se volte para Ele. Verso 2. Nem as multidões de semideuses, nem os grandes sábios conhecem minha origem ou opulências, pois sob todos os aspectos, eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios. Ou seja, Deus é a fonte de tudo. Mesmo que a gente seja um semideus, que a gente passe essa categoria de semideus, porque por enquanto nós somos seres humanos, semideuses é uma categoria maior, né? Porque dentro da morada de Deus há muitas moradas, dentro das moradas existem vários tipos de categorias, e existem milhões de planetas, existem vários tipos de espécies. Achar que só existe o ser humano e que só existe o planeta Terra é ser muito limitado na sua consciência. Então, aqui nesse verso, né, ele fala: Krishna é o Senhor Supremo e ninguém é maior do que Krishna, que é a causa de todas as causas. Geralmente, a gente escuta muito: Deus é a causa de todas as causas. Por que Deus é a causa de todas as causas? Você saberia explicar? Se alguém chegasse para você e perguntasse: me explique por que Deus é a causa de todas as causas. Aqui no Bhagavad Gita explica, né? Então, aqui o Senhor também afirma pessoalmente que Ele é a causa de todos os deuses e sábios. Deus é a causa de tudo que existe e foi criado por Ele. Ele é a origem, né? Então, nem mesmo as divindades e sábios podem compreender Krishna. Se eles não podem compreender seu nome nem sua personalidade, então, em que situação ficam os supostos eruditos deste minúsculo planeta? Está falando de nós, né? A gente se acha inteligente demais e a gente não passa de ignorantes, né? Porque a gente não tem sabedoria transcendental, porque nós não estudamos o Bhagavad Gita, nós não nos preocupamos em entender que Deus é uma pessoa, que a gente precisa se relacionar com Deus, que a gente precisa buscar essa fonte primordial, né? Então, ninguém pode entender porque este Deus Supremo vem à Terra como um ser humano comum e executa atividades tão maravilhosas e incomuns. Sim, quando eu soube que Deus já viu a Terra e que Ele vai vir em breve, porque do jeito que o mundo está, Deus tem que vir mesmo, né? Então, as pessoas acham muitas vezes que é Jesus que vai voltar, que vão vir outros profetas, outros sábios. Deverasmente vai vir e continuar vindo. Mas se você prestar atenção, parou de vir. Deu uma parada. No momento atual, a gente vive numa completude cheia de doença, pobreza, conflito, e as pessoas tudo atarantadas, né, perdidas dentro de si mesmas por falta de conhecimento de Deus, por falta de amor a Deus, né? E aí, nesse processo, Deus veio há 5.000 anos atrás, e Deus também se expande em avataras, que são a energia do Senhor primordial, como, por exemplo, veio o avatar dourado, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que veio trazer
o cantar dos santos nomes do Mahamantra e o movimento de Sankirtana, que é ouvir, cantar, falar, rezar, se unir em congregação e executar as lilas, ou seja, os passatempos de Deus, ouvindo, que você vai entendendo que isso tudo não é conto de fadas e que isso não é ilusão. Ilusão é onde a gente vive, né? Nesse planeta cheio de ilusão e a gente tudo perdido sem saber nem para que lado vá, né? Então, nesse processo, Deus, ele tem essa qualificação, ele se expande, ele manda os filhos e também vem. Por que ele vem na Índia? Porque a Índia, segundo um professor meu, foi um dos primeiros países a se organizar espiritualmente nesse globo terrestre. E a Índia é o berço da civilização espiritual. Por mais que a gente vá para o Japão, que a gente vá para a Ásia, que vá para a China, tem todo esse processo. Mas a Índia, eu já estive na Índia 2 vezes e não tenho que discordar disso, porque quando eu cheguei na Índia, eu senti toda essa energia espiritual. Então, assim, espiritual transcendental relacionado ao Senhor Supremo, Krishna, é isso que eu estou falando, né? Então, em especulação mental, dizer, isso tudo que a Ana Cláudia está falando, isso é besteira, baboseira, né? Ele diz, em sua especulação eles podem ir até onde seus sentidos imperfeitos alcançam, e talvez chegue à conclusão oposta, o impersonalismo, dizer, não, Deus não é uma pessoa, Deus é a natureza, Deus é um rio, uma cachoeira, Deus é uma fruta, uma folha, Deus também é, na sua porção Brahman de criação da energia material, mas Deus é o Paramatma, Deus está no coração de nós, nos regulando, e Deus é Bhagavan, o Senhor Supremo. Então, nesse processo aqui, se alguém quer conhecer a verdade absoluta, o Senhor diz diretamente aqui no Bhagavad Gita, estou aqui presente como a suprema personalidade de Deus, eu sou o Supremo. Todos devem saber disto, embora não se possa conceber e compreender que o Senhor é inconcebível, por mais que a gente tente entender Deus, Deus vai continuar sendo inconcebível de entender, que a nossa consciência é pequena para entendimento. Ele é cheio de bem-aventurança, conhecimento, e pelo simples estudo da Bhagavad Gita, registrado essas palavras nesses versos do Bhagavad Gita e no chamado Bhagavatam, nós vamos ter acesso a essa energia de Deus e vamos conhecer sobre a personalidade de Deus, que só pode ser concebida por quem estiver na posição transcendental. Ou seja, para aqueles que querem o estudo transcendental, para aqueles que querem sair da ignorância e para aqueles que querem fluir com a energia de Deus, nesse autoconhecimento, eu sou uma alma realizada em Deus, e nesse estudo do Bhagavad Gita e de outros livros, existem vários e vários livros para se entender Deus, para se compreender Deus e para se praticar serviço devocional. Onde? Na Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ISKCON. Cada lugar no mundo tem o seu processo de sua célula da ISKCON, onde está lá os livros, onde se canta, onde se congrega, onde se dança, onde se come bem, se levanta cedo, se medita, se transforma a sua vida. Eis o porquê é importante ler o Bhagavad Gita e é importante estar aqui neste momento agora, compartilhando com vocês. Passou quase 4 minutinhos de 20 minutos, peço perdão, mas é importante estar enfatizado e ter essa ênfase, essa vontade de conhecer o Bhagavad Gita e de estudar o Bhagavad Gita, mesmo que você não entenda, porque eu não entendo tudo aqui, mas eu vou dando meus jeitos e vou entregando como serviço devocional e Krishna vai me ajudando e me abençoando sempre, para que eu cada dia faça melhor, porque eu não estou fazendo para ninguém, eu estou fazendo para Deus. E Deus é quem sabe o resultado deste serviço devocional. Com gratidão, peço perdão, passou 4 minutinhos e alguns segundos. Namastê, Hare Krishna, e leiam o Bhagavad Gita, comprem o Bhagavad Gita, estudem o Bhagavad Gita, ouçam sobre Deus e vivam no modo da bondade, que é o próprio conhecimento transcendental acerca do absoluto. Gratidão.